Você já acreditou que algumas coisas, apenas porque ouviu a vida inteira, isso acontece em todas as áreas de nossa vida, inclusive quando falamos da Bíblia? Existe uma ideia repetida por milhões de cristãos que muitos consideram um ensinamento bíblico. Mas quando abrimos as Escrituras, examinamos a história da igreja e percebemos que a questão é mais profunda do que parece. Hoje não vamos atacar nenhuma igreja, nem desrespeitar ninguém. Nosso objetivo é fazer aquilo que todo discípulo Cristo deve fazer: abrir a Bíblia e analisar os textos. E no seu contexto, talvez ao final deste vídeo, você enxergue esse assunto de uma maneira completamente diferente. Então escreva nos comentários: eu amo a palavra de Deus, e deixe o seu like e inscreva no canal. Parte 1. A ideia que milhões acreditam. Quando falamos sobre a Bíblia, quase todos os cristãos concordam que ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra escrita e deve ser amada, estudada e obedecida. Mas existe uma afirmação muito repetida que a Bíblia ensina explicitamente a ela sozinha. É a única autoridade para a fé cristã. Antes de aceitar ou rejeitar essa afirmação, precisamos fazer uma pergunta simples: onde a Bíblia diz isso? É importante distinguir entre uma conclusão teológica e uma frase que realmente aparece nas Escrituras. Jesus frequentemente convidava os seus ouvintes a examinar as Escrituras com atenção e também repreendia a interpretação que ignorava o contexto. Por isso, nosso compromisso deve ser sempre com o texto bíblico, lido de forma completa e responsável. Parte 2. O que a Bíblia diz? Vamos abrir a Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 15, São Paulo escreve: permanecei firme e conservai as tradições que vos foram ensinado, seja por palavra ou seja por carta. Observe que os apóstolos mencionam das formas de transmissão de ensinamento, por escrito e por palavra. Agora leia 1 Timóteo do capítulo 3, versículo 15, onde a igreja é chamada de coluna e sustentáculo da verdade. Em João 21, 25, São João afirma que Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas nesse livro. Esse texto mostra que as revelações de Cristo começou pela pregação dos apóstolos, que nem tudo foi imediatamente colocado escrito. Isso não diminui a autoridade da Bíblia. Mostra que apenas como Deus conduziu a transmissão da fé nos primeiros tempos. Sem contar Salomão, que a própria Sagrada Escritura fala. Se você quiser conhecer a vida de Salomão, você precisa ler Atos do Salomão. E Salomão escreveu tantos escritos que não está descrito na Sagrada Escritura. Parte 3. A história confirma. Nos primeiros anos do cristianismo, não existia um Novo Testamento completo. A comunidade recebia cartas apostólicas, ouvia pregações de bispo e celebrava a fé em conjunto. Ao longo dos séculos, a igreja reconheceu quais livros inspirados formavam o cânon do Novo Testamento. Também surgiram escritos não inspirados, conhecidos como evangelhos apócrifos, que precisavam ser distinguidos dos textos apostólicos. Os escritos de Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, São Clemente de Roma mostram uma igreja que valorizava tanto as escrituras que quanto os ensinamentos recebidos dos apóstolos. E esse testemunho histórico ajuda a entender como os primeiros cristãos viveram a sua fé. Depois de analisar a Bíblia, a história da igreja, podemos chegar a uma conclusão equilibrada. A maior dificuldade não está em amar a Bíblia. Todos os cristãos são chamados a amá-la. A questão é ler a Bíblia no seu contexto, respeitando aquilo que ela realmente afirma. A palavra de Deus não nos convida à busca sincera da verdade, à humildade e o desejo de conhecer cada vez mais Cristo. Independentemente da tradição cristã de cada pessoa, vale a pena abrir as Escrituras, estudá-las
com atenção e dialogar com o contexto. Se este vídeo ajudou você a refletir sobre esse tema, escreva nos comentários qual é a passagem bíblica que mais chamou sua atenção. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia e inscrever-se no canal. O que Deus abençoe você, fortaleça sua fé e conduza sempre a verdade revelada em Jesus Cristo. Amém.